Olá a todos e sejam bem-vindos ao novo episódio do Direta Sem Café. Hoje temos um episódio especial. Vamos abordar e conhecer um bocadinho melhor sobre o Dia da Europa. Comigo hoje eu tenho o professor Botelho Muniz. Pode apresentar-se para as pessoas lá em casa. Olá Ruben, olá a todos. Jorge Botelho Muniz, professor na casa, diretor de Estudos Europeus, da Licenciatura de Estudos Europeus e Relações Internacionais aqui na casa, doutorado em Ciência Política, já tive experiência profissional no setor privado, já trabalhei enquanto adito na Embaixada da Bélgica, já trabalhei também no Conselho da União Europeia, durante a presidência do Conselho da União Europeia que Portugal presidiu em 2021, e é um gosto estar aqui e partilhar um pouco sobre o que eu conheço, o que sei e o que gostaria hoje de partilhar convosco sobre o Dia da Europa. Muito bem. Professor, a primeira pergunta, o que é o Dia da Europa? Eu sei que nem toda a gente sabe minimamente o que é, em que consiste o Dia da Europa, podem saber o conceito da União Europeia, sim, mas especificamente sobre o dia, se calhar sabem pouco. Pode elucidar-nos um bocadinho? Elucido. Primeiramente, isto é uma daquelas coisas curiosas que já tem a ver com a Europa e com a União Europeia. Existem 2 dias da Europa, em boa verdade. Um que é o da fundação do Conselho da Europa, que não é uma instituição europeia, e depois o dia 9 de maio, que celebramos habitualmente, é o dia da União Europeia, ou seja, o dia da Europa, mas associado à União Europeia. E está associado, essencialmente, à figura de Robert Schuman, que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros de França à época, e estamos a falar de um contexto pós-guerra, de uma Europa absolutamente destruída, da guerra mais destrutiva da história do mundo, a Segunda Guerra Mundial. Esta declaração, Schuman, este plano Schuman, significa uma coisa muito curiosa, que é, de repente, a ideia de como é que vamos reconstruir esta Europa e com quem é que vamos reconstruir esta Europa. Estamos a falar num contexto histórico particularmente relevante, estamos a falar de fim da Segunda Guerra Mundial, estamos a falar de blocos que se estão a começar a criar, um bloco a leste com mais força, com um sentido mais forte da União Soviética, com uma pressão mais forte, uma influência mais forte da União Soviética, e depois uma tentativa de arranjar um bloco a Ocidente, na Europa, que pudesse de alguma forma contrabalançar o bloco soviético. E, no fundo, o plano Schuman significava perceber o que é que vamos fazer com a Alemanha. A Alemanha é uma das grandes responsáveis pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, e surge a questão alemã. E a questão era, havia um plano, que era o plano Morgenthau, que no fundo dizia, vamos deixar a Alemanha cair. Ou seja, a Alemanha vai ser uma potência agrária, não se vai poder desenvolver, porque depois nós temos receio que eventualmente possa surgir novamente uma hostilidade, uma agressividade alemã. Mas o que se percebeu, e esta é a parte incrível deste plano, que foi absolutamente inesperado já agora, tão inesperado que até houve uma conferência de imprensa à qual a maior parte dos jornalistas não esteve presente porque não achava que fosse uma coisa particularmente relevante, e foram obrigados a repetir a própria conferência de imprensa para que o plano fosse explicado e fosse aprofundado. Percebeu-se que a Alemanha não podia cair. Percebeu-se que para reconstruir a Europa, do lado ocidental também, era preciso ter a Alemanha. Então, neste plano Schuman, o que se vai procurar fazer é juntar o carvão e o aço, ou seja, a economia de guerra. No fundo, tornar a ideia de guerra impossível e depois materialmente impensável. Ou seja, a interdependência de laços económicos, a interdependência do carvão e do aço, faria com que o eixo franco-alemão ficasse de alguma forma dependente um do outro. E essa dependência levaria, em princípio, à paz. Portanto, nós, no Dia da Europa, nós com o plano Schuman estamos a celebrar a paz e estamos a tentar perceber porque é que é relevante vivermos e convivemos durante 70 anos, se não contarmos com a guerra nos Balcãs da década de 90, em paz neste continente que não esteve em paz durante muitos séculos, como se sabe. Muito bem. E, portanto, quais é que são as principais instituições da União Europeia e de que forma é que as mesmas contribuem para a prosperidade? Este é um dos meus exercícios favoritos, posso lhe confessar, quando começo as aulas ou com o primeiro ano de Estudos Europeus ou até com Ciência Política, onde também dou aulas, e que tem a ver com a divisão dos diferentes conselhos. O Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia ou o Conselho da Europa. Ainda há pouco falei do Conselho da Europa, que é uma instituição, essencialmente um fórum de debate sobre direitos humanos. Depois temos o Conselho da União Europeia, onde estão, no fundo, representados, tendo poder legislativo, onde estão representados, no fundo, os ministros setoriais, ou seja, os ministros da Defesa, os ministros da Agricultura, os ministros relacionados com cada área temática em cada um dos Estados-membros. Depois temos um outro conselho que tem uma visão mais macro, ou seja, define as orientações gerais da União Europeia, que é o Conselho Europeu, onde estão os chefes de Estado e de Governo. Toda esta máquina depois vai ser amparada, se quiser, pelo Parlamento Europeu, particularmente importante porque é
a única instituição que é eleita diretamente pelos cidadãos europeus. Podemos falar das eleições europeias, se quiser, mais à frente, que são no próximo ano. E temos também o Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, temos aqui um conjunto de instituições que têm dependências umas das outras, precisamente para que haja um equilíbrio de poder entre elas. A Comissão Europeia tem o direito de iniciativa, ou seja, ela propõe iniciativas que depois vão ser legisladas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. No fundo, há aqui toda uma máquina burocrática, é uma máquina pesada, mas isto significa que a democracia está a funcionar. A ideia dos checks and balances, ou seja, dos pesos e contrapesos, é particularmente importante, e uma das grandes críticas que é apontada à União Europeia é sempre que demora muito. Aconteceu a invasão da Ucrânia pela Rússia. A União Europeia demorou um pouco mais do que se calhar se quereria, mas deu um passo muito, muito rápido até a fazer uma compra conjunta de armamento, para no fundo auxiliar o país que estava a ser invadido e agredido. Mas a máquina demora, porque em certas áreas é preciso unanimidade, ou seja, os 27 Estados-membros têm que dizer que sim, que apoiam, em áreas particularmente sensíveis, como por exemplo a política externa e de segurança. Ou seja, não é uma máquina rápida que funciona, é uma máquina que funciona, mas que tem o seu tempo, e o seu tempo é o tempo de diálogo, é o tempo de negociação, é o tempo de discussão. Portanto, é interessante entendê-la também enquanto uma ferramenta de exercício verdadeiro da democracia. Eu acho que é importante olhar para ela deste modo. Muito bem. Eu acho que isso já agora, como disse, eu também acho isso interessante, e muitas das pessoas não têm noção disso, se não forem realmente estudantes de relações internacionais ou não tiverem nenhuma área própria para perceber isso. Agora, a próxima pergunta que eu tenho para si é: qual é que é a importância da União Europeia para o nosso país, para Portugal? Porque nós estamos aqui, nós sabemos que existem vantagens, temos a moeda, o euro, mas não pode ficar só por aí as vantagens. Que outro universo é que está à nossa disposição? A primeira comunidade da qual Portugal faz parte, na década de 60, é a EFTA. Portanto, no fundo, uma organização de comércio livre que ainda existe aos dias de hoje, e que, no fundo, aproximou Portugal desta realidade europeia, que já agora, na década de 60, permitiu que, durante o período do Estado Novo, durante a ditadura salazarista, houvesse um crescimento industrial relativamente forte em Portugal, que era um país muito, muito pobre. E depois eu digo sempre em tom de piada aos meus alunos, quando eles não percebem qual é que é a importância da União Europeia a nível de fundos, eu vou sempre para os exemplos, muitas das vezes, do parque escolar, onde muitos estudaram. Os fundos normalmente são fundos europeus, das autoestradas, e depois, em tom de brincadeira, remate sempre com os estádios de futebol, no fundo fazendo uma provocação de que acaba por estar um pouco do lado. É isso? Não diria que na maior parte são, mas há muito dinheiro que vem. Existe uma anedota nos corredores da União Europeia, digamos assim, que diz que no fundo a União Europeia é um local onde a Alemanha faz dinheiro por conta do mercado único, por ser uma economia particularmente forte, e depois redistribui pelos outros países, de modo a que não haja uma coisa que tem a ver com a falta de coesão entre os países. A ideia destes países viverem em conjunto, viverem em comunidade, é porque acham que têm vantagens em viver em comunidade. Se não acharem que têm, acontece uma coisa, que é ativam o artigo 50 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, Tratado de Lisboa, e fazem o seu próprio Brexit. Ou seja, a partir do momento em que há um país que acha que não tem vantagens em estar na comunidade, a comunidade e o processo de integração europeia, e o Dia da Europa e o Plano Schuman, no fundo, é o princípio desta ideia de integração europeia, no fundo isso acaba por ruir. Portanto, para Portugal é particularmente relevante, assim como para os outros países, porque estes fundos são particularmente relevantes para o desenvolvimento do país naturalmente, mas porque há aqui também uma partilha de valores e de princípios que é extraordinariamente importante. Estou a falar dos valores relacionados com a liberdade, com a igualdade, a defesa do Estado de Direito, ou seja, direitos humanos, as coisas mais básicas daquilo que nós achamos que são o nosso modo de viver europeu, e que faz no fundo o contraponto até com aquilo que nós achamos que é o modo de viver não europeu, que a Rússia no fundo procura, estando num bloco leste e no fundo pressionando os outros países vizinhos, no fundo uma espécie de soft power que, através da diplomacia, através do dinheiro, através no fundo de uma aproximação e de uma procura de integração, a União Europeia tem esta capacidade de trazer os países e de incentivá-los a participar no projeto europeu. Portanto, para Portugal é particularmente relevante, se quisermos olhar inclusive para todos os indicadores que, após a entrada de Portugal na União Europeia, em 86, os indicadores relacionados com o desenvolvimento económico, o sistema de educação portuguesa, ou seja, a alfabetização da população portuguesa, há vários elementos que têm uma correlação, que pode ser considerada mais ou menos direta com aquilo que se passou com a integração europeia,
Mas depois também tem a ver com esta ideia de Portugal estar em 2 blocos que são particularmente relevantes. Um de segurança, a NATO, e outro político e valorativo, que é a União Europeia. Portanto, estar na União Europeia significa também estar num mundo com uma visão e ter uma visão do mundo também muito específica. E isso traz vários benefícios, porque há vários países que querem partilhar isso. Por exemplo, a Ucrânia é um desses exemplos. Muito bem. E quais é que são as vantagens de um cidadão europeu? Portanto, já me disse que existem muitos países que também vão entrando, existe também um bocadinho esse aliciamento por parte das vantagens. E o que é que os cidadãos ganham a entrar? Se ouvirmos as entrevistas, em particular a jovens, sobre qual é que é a grande vantagem de ser cidadão europeu, normalmente o que se fala é da mobilidade. A mobilidade. O programa Erasmus é provavelmente uma das maiores conquistas da União Europeia. É provavelmente um dos programas mais bem-sucedidos que já tem algumas décadas e que, no fundo, traz esta visão de é possível circularmos sem constrangimentos. A União Europeia criada, a Comunidade Europeia criada, com a SECA, o Plano Schuman e o Dia da Europa celebra precisamente isso, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, portanto uma coisa muito limitada ao carvão e ao aço. Depois vem o Tratado de Roma em 57, em que já abarca uma dimensão económica mais ampla e tem uma visão de mercado comum que é muito mais abrangente, e dentro desse mercado comum temos as 4 liberdades. Livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Ou seja, estão aí as pessoas. E de repente o cidadão europeu começa a construir-se de forma mais sólida, mais intensa. Porquê? Porque os contactos existem. E não há nada mais interessante e nada mais forte para um ser humano do que ter o contacto com o outro ser humano, que partilha em parte os mesmos valores, outras coisas são muito diferentes, mas em bom rigor traz uma aproximação. E essa aproximação é de louvar, é saudável e é claramente uma conquista deste mercado único que depois tem várias áreas onde se vai construir. Portanto, temos esta questão relacionada com o mercado único, a livre circulação de serviços, bens, capitais, e depois a parte das pessoas que é particularmente relevante. Em 85, que é quando se começa a procurar desenhar, no fundo, a conclusão de um mercado único realmente, e uma reforma forte na União Europeia, com o Tratado de Maastricht depois em 92. Vai ser particularmente relevante esta ideia de finalização do mercado, mas associada àquilo que depois vai ser a ideia de criar uma alma para a Europa. Ou seja, Jacques Delors vai criar um programa que é a ideia de criar uma alma europeia. E dentro dessa ideia de alma europeia vão-se criar alguns valores europeus. O Dia da Europa é um desses elementos simbólicos e icónicos, a bandeira da União Europeia é um desses elementos simbólicos e icónicos, o hino da União Europeia, também o hino da alegria, é outro desses elementos, e a ideia de criar uma cidadania europeia. Portanto, há vários elementos aqui que criam esta ideia de cidadania europeia, quer concordemos mais ou menos com ela, é absolutamente irrelevante para esta discussão, mas ela está em cima da mesa. E ela torna-se depois palpável para os cidadãos, em particular, quando eles circulam e quando têm contacto com aquilo que é viver neste espaço. Muito bem. E falou-me de jovens. De que forma é que os jovens podem ter um papel mais ativo na União Europeia? Eu acredito que muita gente não sabe o que fazer, como fazer, ou até se podemos dizer se pode fazer ou não. O que é que tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que as pessoas votem. Primeiramente, votem. Portugal registou a maior taxa de abstenção nas últimas eleições europeias em 2019, algo que ronda aos 69%. E eu tinha aqui, porque eu gostava de referir isto, exatamente, ipsis verbis, ou ipsis letris até, vamos à letra mesmo. A abstenção, a principal razão apontada é a falta de confiança ou insatisfação com a política em geral. As pessoas não confiam nas instituições. Isso é muito característico de Portugal. Esta é a raiz de afastamento, criar um vazio e alguém ocupar esse vazio. Normalmente quem ocupa esse vazio são algum tipo de movimentos que nós associamos a tendências populistas, demagógicas, até às vezes autoritárias. O segundo ponto é o desconhecimento relativamente às instituições da União Europeia. Daquilo que estamos aqui a fazer, precisamente de que instituições são estas, quão relevantes elas são. O Parlamento Europeu, para o qual nós votamos diretamente, elegendo os eurodeputados, Sim. tem cada vez mais poderes orçamentais, poderes de legislar, e cerca de 80% da legislação europeia, direta ou indiretamente, tem influência na legislação dos Estados-membros nacionais. Cerca de 80%. Portanto, é muito relevante. A ideia de deixarmos para o outro o votar, o decidir por nós, ou a ideia de irmos para as eleições europeias votar como se fosse uma eleição de segunda divisão, onde podemos protestar essencialmente e dizer que não gostamos do nosso governo, portanto protestar com o governo que está no poder à época,
é bastante perniciosa. Portanto, a primeira coisa que eu digo aos jovens, dando este contexto amplo, é que participem. Informem-se e participem. Informem-se e participem. Houve em 2000, correu durante os últimos anos, e nós fizemos inclusive um evento aqui na Lusófona, na Direção de Estudos Europeus e Relações Internacionais, e houve um livro que depois foi publicado por conta disso. Houve um evento que era a Conferência sobre o Futuro da Europa, em que no fundo foi um exercício, podemos criticar mais ou menos, mas que no fundo permitia aos cidadãos europeus, jovens e não jovens, que participassem com propostas, um exercício de democracia deliberativa, que participassem com propostas e dissessem o que é que queriam mudar na União Europeia. E isto depois iria a plenário, e nesse plenário iria haver um programa que iria ficar algumas, digamos assim, keynote messages e algumas principais takeaway messages também, que no fundo poderiam ser integradas no programa da Comissão Europeia. E como eu já disse há pouco, a Comissão Europeia propõe. Portanto, com base na experiência da Conferência sobre o Futuro da Europa, a Comissão Europeia poderia estar a participar como intermediária na opinião dos cidadãos e passando depois a quem vai legislar, ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia. Portanto, isto podia ter sido uma ferramenta extraordinária e nós tentámos sensibilizar, inclusive, a nossa comunidade estudantil para isso. Há uma esperança, que tem a ver com o facto, talvez, de haver aqui uma quebra geracional, que tem a ver com o facto de, nas últimas eleições, um pouco por toda a União Europeia, os jovens houve um crescimento no voto dos jovens e foram uns que mais impulsionaram o voto no contexto das eleições europeias de 2019. Portanto, pode haver aqui, até porque estamos a falar ainda há pouco de cidadania europeia, da mobilidade, do Erasmus, esta geração que é móvel, representam mais, que estão mais em contacto, que conhecem mais a realidade e que, por consequência disso, se envolvem mais, ou que podem ter tendência a envolver-se mais. E pode haver aqui um gap geracional, eventualmente, que pode justificar que os jovens eventualmente possam estar a fazer, no fundo, uma transição para compreender a relevância destas eleições e mostrando uma coisa muito importante, que é a ideia de ter fé na democracia. Há uma expressão que eu acho interessantíssima, que é a ideia que a democracia é uma flor que deve ser regada todos os dias, como se fosse uma rosa, que tem que ser regada todos os dias, ou seja, tem que ser cuidada todos os dias. Portanto, a União Europeia, se acharmos que ela é realmente um espaço de liberdade, de democracia, de defesa do Estado de Direito, etc, 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 todos os valores que nós achamos que nos representam, então tem que ser alimentada precisamente todos os dias e com bastante respeito e com bastante cuidado. E portanto também quando existe abstenção e não se vota, também de certa forma não estamos a alimentar a planta da democracia. A abstenção é exatamente o contrário, por isso é que eu digo, estamos a praticamente um ano das próximas eleições europeias e eu sinto que é muito importante ter discussões com os jovens, ter discussões com a nossa comunidade estudantil, envolvê-la nas nossas atividades, envolver toda a comunidade universitária nas nossas iniciativas, envolvermos com, naturalmente, as instituições europeias representadas em Portugal, os atores da sociedade civil que representam valores europeus e que estão instalados também em Portugal, as redes pan-europeias também que estão em Portugal, envolver toda a comunidade para que se entenda que, quer se goste ou não, ela tem peso e relevância no nosso país. Portanto, o envolvimento significa que poderemos estar também a ter uma voz, quer seja mais direta ou mais indireta, mas é muito importante que ela seja bem mais direta do que indireta. Professor, então fala-nos um bocadinho sobre o futuro da União Europeia relativamente a desafios globais e até regionais que possam estar por vir. Como é que a União Europeia se pode preparar? Nós escrevemos um livrinho em conjunto na nossa Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração, que é precisamente sobre o futuro da União Europeia. E a Conferência sobre o Futuro da Europa trouxe realmente esta discussão. E fizemos a divisão em 4 grandes eixos. Um tem a ver com a questão política, e a questão é qual é a direção desta união política? Será que os Estados querem partilhar mais soberania ou querem partilhar menos soberania com órgãos supranacionais, ou seja, com as instituições europeias? Do outro lado, a questão económica e geopolítica. A guerra é, por demais, um exemplo de que a autonomia estratégica europeia é posta em risco quando estas interdependências depois criam, no fundo, um espaço em que nós não controlamos questões elementares, como, por exemplo, o gás que entra na Europa para alimentar a economia e para conseguirmos produzir barato. Temos também a questão do Estado de Direito, os valores da União Europeia, os valores que estão consagrados no Tratado de Funcionamento da União Europeia. O Estado de Direito como, no fundo, um dos princípios basilares do funcionamento das instituições europeias e dos Estados-membros da União Europeia. E depois, que é um capítulo mais dentro da minha área, dos estudos sobre religião, a ideia da defesa dos valores europeus, com um pendor também que vai buscar a matriz judaico-cristã da União Europeia, mas em particular
ou a da Europa, mas em particular a questão relacionada com a liberdade religiosa e, no fundo, a União Europeia como um ator global no que diz respeito à proteção de outros valores, como, por exemplo, a liberdade religiosa. Portanto, acho que há aqui 4 áreas importantes, com certeza que existiram mais. Um dos grandes desígnios da União Europeia são as transições gêmeas, que é a verde e a digital. Portanto, todas estas áreas vão ser muito importantes no futuro para que percebamos se a União Europeia vai continuar a ser um ator relevante no novo contexto geopolítico ou se vai tornar num ator meramente regional. Para o bem de nós todos aqui, é expectável ou queremos que ela seja um pouco mais do que só um ator regional e possa ter uma voz global, naturalmente. Muito obrigado, professor. Foi tudo no episódio de hoje. Espero que tenham ficado mais elucidados relativamente ao Dia da Europa e à União Europeia e todas as temáticas que pudemos ter o prazer e a oportunidade de aprender aqui com o professor Jorge Botelho Muniz. Portanto, muito obrigado a todos. Conto com vocês com o próximo episódio, que vai ser com o professor Manuel José Damasio. Obrigado.